é uma fala do livro Francisco de Assis, psicografada pelo médium João Nunes Maia, a fala do livro Francisco de Assis pelo espírito Miramês. Chegaram então ordens expressas de Roma para que o velho cristão fosse consumido, e o preparo não se fez esperar. Seria sucumbido no azeite em ebulição. A confiança que os milicianos tinham em Pai João era demasiada. Deixavam-no agora dentro da ilha, andar a sós por onde pretendesse. E era o que ele fazia frequentemente. Neste dia, saíram os homens tilitando peças de suas vestes em busca do velho que, em uma encosta, se encontrava sentado numa pedra, pregando a boa nova do reino para um enorme cardume, cujos peixes se comprimiam como se fossem pessoas num comício. O apóstolo, sorrindo, relanceava os olhos brilhantes por toda a extensão que vislumbrava, falando com entusiasmo nestes termos: meus filhos, conheço a vida aqui na terra com seus perigos eminentes. Carecemos de vigilância. E supondo que no seio das águas ela se apresente com maiores dificuldades, todavia, é bom que conheçamos, acima de tudo, o poder de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que fizeram esta casa maravilhosa em que todos vivemos por amor deles. Homens e peixes, aves e animais, tudo o que vive está no livro da vida, sob as vistas do Criador. Sintamos alegria onde estamos vivendo e obedeçamos às leis que o ambiente nos apresenta. E se aí, no mundo marinho, alguns são chamados para o sacrifício, no meio dos homens acontece a mesma coisa. A liberdade é relativa e o destino, em muitos casos, nos procura sem errar nosso endereço para darmos testemunho, sendo exigida a vida física. Nesse momento, Senhor, que pela Tua graça estamos reunidos aqui, nessa sala virtual de estudos do Grupo Alegria de Florescer, nós te rogamos a Tua presença nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos gestos. Permita, Senhor, que a Tua divina presença permeie tudo que aqui vai ser dito, tudo que vai ser pensado, tudo que vai ser mexido. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia, Senhor, se faça presente, colocando também durante esse estudo nas nossas águas os remédios necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. E que esses bondosos amigos espirituais, que a Tua bondade nos permite auxiliar-nos nesse trabalho humilde que fazemos aqui, que esses trabalhadores também, Senhor, possam fazer uma visita amorosa aos nossos lares, aos nossos trabalhos, aos nossos caminhos, Senhor. Vede por misericórdia aquilo da qual o Senhor pode nos libertar, e daquilo que não pudermos, Senhor, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos resignação e aumenta por misericórdia a nossa fé, para podermos mudar aquilo que puder. E, Senhor, enfrentar e timoratos tudo aquilo que não vamos poder modificar. Que a paz do Teu amor esteja conosco. Louvado seja o Cristo de Deus. Assim seja, graças a Deus. Bem, boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Josi. Espera que eu vou botar Maria. Mais uma tarde de estudos. Boa tarde, minha querida. Mais uma tarde de estudos. Hoje é a espinha dorsal, né, da doutrina, Livro dos Espíritos, lançado em 1857, foi que deu o pontapé inicial a toda a grande terceira revelação, né? Então, na semana passada, a nossa companheira Raquel, ela fez o estudo do segundo
item que falava sobre as provas da existência de Deus, né? Desde dos itens 4 ao 9. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos da divindade, dos itens 10 até o 13. Como somos poucos e nós conhecemos, né, todos aqui da sala, então, se vocês não se incomodarem, nós vamos direcionar a pergunta. Como são 4 perguntas, né, 4 pessoas podem responder, e com certeza vão responder com propriedade. Quem não tiver sentindo vontade, necessidade ou inspiração para responder, não tem importância, né, pode declinar. E então nós vamos iniciar o estudo com o item 10, está dentro da questão dos atributos da divindade, e a pergunta é a seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Qual é a pergunta mesmo, Luciano? Perdão. Pergunta 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Essa minha edição é da Petite, ela está um pouco diferente de vocês, que é da FEB, com certeza. Não é nada disso, é porque eu tinha me perdido mesmo. A minha edição do Leon Denis. Do Leon Denis. Então eu vou pedir para o nosso amigo e companheiro Zé Luiz para responder. Pode responder, Zé, por favor. Posso sim. No livro está escrito assim, não. Falta-lhe para isso sentido. Essa colocação, ela envolve muita coisa, porque sentido, na verdade, a palavra original lá em francês é sentimento. E sentimento em francês tem outros sentidos. É estranho, né? Porque a gente imagina uma coisa, né? Vê uma bola, né? Aí o cientista vê assim, isso é uma esfera. Aí outra pessoa fala assim, não, ela não é uma esfera porque está meio oval. Outra pessoa fala assim, não, isso não é uma bola, porque tem um furinho onde que se enche. Então, qual é o sentido disso aí? A mesma coisa com Deus. Para a gente tentar definir Deus, com qualquer palavra, a gente vai estar sempre sendo limitado. Estou até dando spoiler das outras respostas, né? Porque a nossa linguagem ela é muito pobre. Sem falar nisso, esse link entre a linguagem, né, e o que está na mente também é pobre. A gente fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, tá bom, né? Então, o meu sentimento é que a gente só pode sentir Deus, só pode compreender a majestade de Deus quando olha a obra. Então, se a gente é só olhar ao redor, né? Lembra que a gente olha sempre olhando para o computador, né? Esse computador foi obra de um homem ou de vários homens que foram obras de Deus. Então, o melhor sentido que eu vejo é tudo que se tem ao redor tem um toque de Deus. Então, se tudo que a gente lida ainda não é perfeito, então o Deus que nós temos por definição ainda não está perfeito em nós. Esse é o meu sentido maior sobre isso. Okay? Muito bom, Zé. Se quiser desenvolver mais um pouco, fica à vontade, porque eu acredito que nós todos estamos bebendo aí na sua linha de raciocínio. Muito bom. É porque isso mesmo, não tem muito o que falar isso aí sem tentar responder as outras coisas, as outras perguntas. Então, assim, vamos deixar as outras perguntas e depois tu volta se for necessário, tá bom? Perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar para fazer o comentário dessa resposta que foi dada pelos espíritos superiores a Kardec, sobre a questão número 10, né? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta foi que o Zé já nos proporcionou. Não, falta-lhe para isso o sentido. Então nós vamos convidar um ilustre conhecido, um amigo, vamos colocar como amigo, né? Porque toda uma questão de sintonia. E então nós estamos convidando agora um espírito amigo para comentar a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec. Vamos lá rapidinho. No livro Filosofia Espírita, volume 1, de Miramês, que é o nosso espírito instrutor da tarde, ele interpreta da seguinte forma a resposta dada a Kardec. A natureza íntima de Deus escapa, de fato, aos sentidos humanos, em toda a sua trajetória evolutiva.
Somente Deus se conhece. É o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Isso aí é um puxão de orelha que o nosso amigo espiritual nos dá. Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na profundidade, ainda desconhecemos a própria matéria que nos serve de veículo e, portanto, estamos longe de conhecer o seu Criador. Parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso. Ou seja, aquele que não tem interesse em desvendar a personalidade, palavras de Miramês, majestosa do nosso Criador, é se alijar do próprio progresso, do alto progresso, aquele que ele coloca para si próprio, que sempre nos convida para avançar. Porém, dar saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tônica da nossa capacidade. Ou seja, aquele que faz isso vive na superfície, chega a conclusões refutáveis e acaba se frustrando porque, no fundo, ao desencarnar, vai ver que aquilo que ele pensava, que estava já consolidado, né, por conta desses saltos, dos achismos em relação ao Criador, não tinha fundamento, não tinha base nenhuma. E aí nós complementamos com um pequeno comentário. Aí nós falamos sobre a importância do autoconhecimento. Conhecereis a verdade, como veremos mais tarde, e ela vos libertará. Ou seja, conheçamos a nossa própria verdade. Conheçamos a nós mesmos, para que nós possamos empregar um ritmo dentro da nossa vontade de conhecer o Criador. E continuando, basta porquanto saber que ele existe e aprender algo mais sobre os seus atributos, que o tempo, impulsionado pela vontade, nossa vontade, dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos, como Zé muito bem colocou. Olha a sintonia aí, Zé. A divindade em nós. Ficou tela verde. Pela vontade, dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós. Ou seja, Deus é e sempre foi e sempre será conosco. O céu está aparecendo para mim tela verde. Não, tá para todos aí? Aqui tá normal. Como é que tá para vocês aí? Para mim está verde. Está parcialmente verde. É um erro de regeneração aí. Tenta mexer, mexe você a tela aí. Você. Tá verde porque... Passa o mouse por toda a tela. Você passando o mouse está saindo. Está melhorando para a gente. Eu estou passando, porque eu fiz alguns destaques aqui em amarelo de algumas... Passa mais. Passa para cima. Nesse canto aqui em cima, aqui seu aqui. Aqui assim, isso, vai passando mais. O mouse está fazendo aparecer para a gente tudo. O outro lado, passa para o outro lado da tela. Está melhorando? Está melhorando. Bom, tá em já amarelo? podemos ver tudo aí. Tá ótimo, tá ótimo. Já melhorou? Melhorou. Podemos prosseguir? Sim. Podemos. Perfeito. Ainda são aquelas questões, né, da internet, da informática. E daí nós fizemos esse recorte, né, nas frases que Miramês nos traz, como os comentários dele próprio em relação a essa questão. E vamos lá para o segundo parágrafo, onde ele nos diz: basta, por enquanto, saber que ele existe e aprender algo mais sobre seus atributos, que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, dá-nos ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós. Como nós falamos, né? O Zé muito bem colocou a questão do sentir Deus. Deus não existe para ser racionalizado. Né? A nós cabe apenas senti-lo e entender o minimamente possível dentro daquilo que a doutrina nos trouxe através de Kardec. O que já representa um grande avanço na esteira dos tempos. Estamos ainda muito apegados às coisas de criança, pela força do nosso tamanho evolutivo. Aqui Miramês nos chama de pequenos, de crianças, pequeninos. E de fato somos. Se a gente nos for comparar, não existe parâmetro de comparação. Mas se nós imaginarmos os seres inteligentes que habitam outros planetas, nós, dentro de uma escala evolutiva, e ainda dentro desses planetas de provas e expiações, né, estamos muito aquém dessa inteligência maior e, sobretudo, de desapego que esses seres já desenvolveram
as coisas que os mantinham à infância. A mente cresce no ritmo que as leis determinarem. Sem com isso, tem um barulhinho no fundo que está atrapalhando um pouquinho a leitura, gente. Sem com isso perturbar o andamento da ponderação. Ou seja, a mente cresce na mesma velocidade que as leis determinam, sem com isso atrasar o processo da reflexão da ponderação. Não devemos entregar os nossos deveres a Deus. É da nossa competência desenvolvermos as nossas obrigações. Ele está sempre presente pelos meios que acha mais conveniente. Deus está sempre presente através dos meios que ele encontra e acredita ser mais conveniente. Entretanto, ali no fundo, alguém está com o microfone aberto aí, por favor, pode fechar? Entretanto, a nossa parte temos de fazê-la. E ainda mais, aprender a fazê-la bem. E aí nós colocamos aqui um viés, um adendozinho. Desapego e reflexões diárias acerca do nosso processo de crescimento, palmilhando diariamente a nossa geografia interior, como nos ensina Hamed, e nos esforçando para construirmos uma autossuficiência espiritual. Ou seja, não é algo que o ego vai superlativar, achando que nós somos autossuficientes. Não. Deixarmos de estarmos apegados a certas crendices e a certos apoios espirituais, porque nós já temos a força divina inerente em nós. Agora, nem por isso nós vamos deixar de contar com o amparo, o apoio, a influência dos amigos espirituais. E, como fala aqui, aprender a fazê-la bem, buscar sempre, diuturnamente, a excelência em todas as nossas ações. Seguindo ainda na resposta número 10, se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Olha que coisa interessante, amigos. Se nós higienizarmos, adstringirmos as emoções que produzimos pelo nosso coração, é como diz Jesus, deixai vir a minhas criancinhas, posto que elas têm um coração puro. E essa exortação de Jesus serve para nós. A hora que nós tiramos esse peso que nós construímos em nosso peito, abrirmos o nosso coração para o mais alto, nós vamos conseguir perceber aquela falha inarticulada de Deus para com a gente. Ou seja, a sabedoria dele vem até nós. E, sobretudo, a partir desse momento, nós vamos começar efetivamente a nos autoconhecer. Ficou complexo? Deu para entender? Porque uma situação ela é concomitantemente paralela à outra. Se nós abrirmos o nosso coração, além de nós conhecermos a nós próprios, também vamos conhecer um pouco mais da criação divina. Os caminhos são infinitos, como infinitos são os nossos destinos ante o Todo-Poderoso que nos fez por amor. Desenvolver o sentido mais profundo de conexão com o Criador através das palavras inarticuladas ditas pelo nosso coração. Esforçar-nos diariamente rumo ao nosso autoconhecimento. Então, vamos fechar aqui mais uma vez. Partimos para a questão... Eu só queria colocar, Luciano, que nesse não aí, para mim, não é um não. É o famoso pode ser e depende. Porque eu me declaro inconformado com tudo isso. Quando eu vejo na doutrina assim, é dado o homem conhecer o futuro, diz não será dado. Então tem muitos nãos, né, na nossa doutrina. Infelizmente, eu já fui numa palestra sobre essa questão, e o palestrante falava, olha só, não. Para que tu vai ficar perdendo tempo procurando saber mais o que é Deus se os espíritos estão dizendo que não? Eu me declaro inconformado com isso. Então, eu procuro, sim, o próprio texto, o próprio Miramês está dizendo, a gente tem o dever íntimo de buscar o autoconhecimento, porque dentro desse autoconhecimento está o próprio Deus. Então, a gente não pode estagnar, não pode parar em nada, né? A doutrina ela é assim, eu acho que é relativista, ela detém, né, o nosso conhecimento numa faixa, num determinado momento. Nós estamos com uma doutrina que tem um conhecimento de 160 anos atrás e muitas coisas se traduzem hoje ainda.
mas que o nosso olhar do universo hoje é totalmente diferente do de há 160 anos atrás. Então, nós temos que olhar para cima, olhar para o alto, né? Olhar para baixo também. Não pode ficar, Deus não está só em cima mais, né? A gente já aprendeu isso, que Deus está do nosso lado, né? Não é assim? E muitos falam que está dentro de nós, né? Mas, dentro de nós. É assim, é complicado. Como dentro de nós? Se Deus está criando o universo e eu não estou vendo o universo sendo criado dentro de mim, então como é que Deus pode estar dentro de mim? É complexo isso. Então, dentro do meu inconformismo, né, esse não para mim não pode ser e depende. E assim, eu sempre falo assim, olha só, o não nessa hora é só um alerta. O não é para você procurar um meio de achar o sim. Se você ficar só no não, a gente fica numa doutrina estagnada, parada, como é o caso da doutrina católica, da doutrina protestante. Elas estão paradas no tempo. Graças a Deus temos um Papa, né, modernizador, e dentro do olhar desse Papa a gente está vendo muita coisa nova, muitos mistérios, né, sendo abertos, pelo menos agora. E eu espero que a gente seja assim também, a gente busque novos olhares, né, porque Deus não pode estar tão longe assim da gente. Esse é o meu entendimento. Obrigado, Zé. Gostei da sua colocação pelo seguinte: o seu inconformismo anda para a par com o conformismo do nosso amigo Jacovaso, né? Porque ele também é contra quase tudo que a doutrina espírita coloca. Porém, como nós sabemos, a doutrina espírita ela é dinâmica. Ela não se encerrou nos 5 livros, né, nos trazidos por Kardec, né, que é o nosso Pentateuco. E por ser dinâmica, ela vem se desdobrando ao longo das décadas e desse século e meio. As obras contemporâneas trazem informações baseadas naturalmente, respeitando a estrutura, a espinha dorsal, que é basilar do Pentateuco, novas informações. A doutrina espírita ela não impõe, ela expõe, esclarecendo e educando. E como nós somos livres pensadores, mas calcados sempre na fala, por excelência, de Jesus, e como existe também, como um dos nossos atributos, o livre-arbítrio, cada um tem o direito e deve seguir aquilo que melhor lhe convém. Ainda que, de uma certa forma, contrariando inicialmente aquilo que a doutrina postula. Agora, é óbvio que cada um sabe de si a dura delícia de ser o que é. O que não é regra, né? São exceções a ela. Eu também, de uma certa forma, questiono alguns postulados doutrinários, mas eu prefiro guardar para mim e só colocar para quem eu acredito que esteja em sintonia comigo e a gente acaba se colocando, né? Mas valeu, Zé, muito boa sua colocação. Raquel? Eu preciso tirar uma dúvida com o Zé Luiz sobre a questão da tradução em francês. Porque sentimento em francês tem uma palavra própria, que é sentiment. E sentido também tem a sua palavra própria, que é são, S-E-N-S. Então, elas não são uma coisa com a outra. Eu não sei de onde que você tirou isso, Zé Luiz. Isso eu tirei porque na primeira edição do Livro dos Espíritos foi com 500 e poucas perguntas, e a palavra que estava nesse local era outra. Isso assim, eu não sei francês, tá? Mas o que foi colocado, né, nessa primeira, são observações da primeira versão, que foram corrigidas na segunda, que tem mais de 1000 respostas, perguntas e respostas. Então, assim, é só uma colocação de que mas assim, é uma coisa leve, né? O que está escrito nessa questão, né? A palavra que está aí, traduzida para o português, é sentido, né? E no original, que lá de 500 e poucas respostas, é sentimento. É só isso que eu quis dizer. Então, a gente tem que ter, eu acho que as palavras têm sentido diferente, né? Foi a segunda vez que você fala isso, e assim, eu falo francês, eu sei francês, eu estudei. E sentido tem. Quando você vai dizer com a pessoa, está sem sentido, isso não faz sentido, você não usa a palavra sentimento. E quando você vai dizer tem bons sentimentos, é outra palavra. Então, são duas palavras para significados específicos. Sentido tem a sua palavrinha e sentimento tem a sua palavrinha. Sim, sim. Em francês também. Aí eu nunca tinha ouvido isso dessa primeira edição das 519 perguntas aí. Mas vou beleza. ver se encontro e vou mandar para você.
Tá? Não, beleza. Eu acho Aham. legal, só como uma curiosidade, assim, porque a gente olha um De texto, né? repente, naquela época foi feita uma tradução inadequada, incorreta, mas não dá para generalizar, porque Sim. tem as duas palavras são devidamente traduzíveis com os seus significados específicos. Peço Beleza? perdão se causei confusão, a intenção não era essa, não. Só assim, porque o que Não, está era para escrito, às vezes, não, esclarecer. não traduz a ideia original, né? Palavra sem Aham, palavra, né? beleza, era para entender também. Muito obrigado, Raquel. A Marisa fez um comentário aqui no chat acerca de uma das passagens do comentário de Miramês. Eu meio que me perdi. Marisa, você pode novamente perguntar? Qual parte Não, era? o início do comentário é impressionante como o Miramês concita a gente ao autoconhecimento o tempo todo. Ontem nós estudamos Miramês e ele falou disso. Você estuda Miramês em todos os livros e ele nos concita ao autoconhecimento, e é impressionante também como é que ele nos diz que nós somos bem pequenininhos, mas com uma amorosidade tão grande, que ele diz que nós somos infância, quando ele poderia dizer, como alguns disseram com muita propriedade, nós somos inferiores. Ele diz cheio de amorosidade que nós estamos na infância. Infância espiritual. Vamos complementar a fala dele. Perfeito. Vamos lá então para a questão 11. Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Você poderia responder, Raquel, por favor? Eu acredito até que nós já respondemos, até quando falamos nesse exato momento sobre a infância espiritual. Vai ser dado, por isso que o não da questão anterior, da resposta anterior, a mim não me incomoda. Eu sei que, por enquanto, eu não tenho essa capacidade de compreender a divindade, mas à medida que, segundo Miramês, nós formos nos autoconhecendo, à medida que nós formos nos depurando, formos nos aprimorando, permitindo esse autoflorescimento que nós estamos esses meses todos aqui nesse grupo maravilhoso proporcionando, né? O próprio florescer e trocando o florescimento com cada um de vocês. Então, à medida que nós formos nos aproximando da perfeição relativa, nós vamos compreender a divindade da mesma forma que Jesus compreendia e nos dizia: eu e o Pai somos um. Nós vamos ser assim também, nós vamos percorrer esse caminho e vamos tratar o Pai de paizinho, com toda a intimidade, com toda a compreensão da sua grandeza, porque também nós teremos crescido. Acho que é o que eu tenho para falar. Não vejo a hora. Respostas curtas, né? Tá vendo só? Luciano, você está sem som, não estou te ouvindo, não. Eu não ouvi, Zé Luiz, o que você falou. Respostas curtas. E precisas, cirurgicamente precisas. Bom, falo com propriedade, né? Esse sentimento de unidade, de união, de ser uno com Deus, isso parece algo tão metafórico, tão fora da nossa realidade, que, na verdade, isso nos foi construído em nós. Essa barreira, esse muro, né, que nos distanciou de Deus há 17 séculos, na verdade, foi construído como uma forma de manipular as grandes massas. Na verdade, nós nunca tivemos destacado de Deus. Em momento algum. Somos nós que nos distanciamos dele. Pelos nossos atavismos, ou seja, pela força do nosso passado, que ainda reverbera em nós,
e que nos faz, pode, Raquel, estarmos longe dele, e aí vêm as religiões e manipulam as massas e nos mantêm distanciados de Deus, ou nós abrimos mão, desapegamos desses conceitos arraigados de nosso subconsciente há 17 séculos, desde os concílios lá atrás, que vocês sabem, entendeu? E desenvolvemos esse sentimento de pertencimento. Nós pertencemos ao Criador enquanto filhos dele. E trazer para dentro do ser, da consciência, esse sentido de unidade com Deus, Jesus magistralmente fez isso, faz isso, e nos ensina até hoje. Essa desconexão, essa desconstrução, essa reaproximação com o Criador, que não está fora de nós, nunca esteve, em momento nenhum, nem do nosso passado, nem atualmente, nem no nosso futuro. É uma questão de consciência e construir esse conhecimento que nos possibilita essa verdade tão libertadora. Obrigado, Raquel. Você gostaria de ler a resposta? Posso? Obrigado. As respostas que os espíritos trazem para a questão 11. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E tem um comentário de Kardec, que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Muito bom, muito obrigado, Raquel. Então vamos lá acompanhar a resposta que o nosso amigo Espírito Miramês, resposta não, comentário, né, que ele faz acerca do mistério da divindade. A gente pode ver aqui, Livro dos Espíritos, item 11. O mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltarem ao homem, olha os sentidos aí, Zé, sentidos para tal. As sequências misteriosas dos espíritos a Deus são infinitas e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Vamos lá novamente. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes que não são nossos, são poderes divinos, que nos são concedidos pelo próprio Criador, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Todavia, essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente, que abrange toda a extensão universal. E essa fala, esse comentário de Miramês, fica circunscrito ao limite máximo da nossa compreensão. Só que essa mente poderosa vai muito mais além do que nós supomos, do que o limite máximo que nós podemos perceber. E aí tem um adendozinho aqui, do Luciano, que fala que a importância do estudo é fundamental para consolidar o conhecimento espírita e a sua e a sua prática, ou seja, a exteriorização, exercício desse conhecimento na nossa vida diária, na nossa vida de relação com o próximo e conosco mesmo. Vamos ver aqui. Exatamente. A relação consigo mesmo, esse conhecimento, conhecereis a verdade, mais uma vez falando, ela vos libertará. Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, nós passamos a conhecer um pouco mais dos mistérios da vida, do que é Deus. E, não podemos jamais esquecer, também aplicar esse conhecimento na nossa vida de relação com os nossos próximos.
No estágio em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É Miramês. Pois, querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade, da sabedoria maior. Ou seja, tudo é gradual. O conhecimento é construído paulatinamente, tijolinho por tijolinho. É o nosso cabedal de conhecimento. Uma vez sólida a construção, concomitante é essa solidez, há de ter a argamassa da humildade e da simplicidade para que seja efetivamente robusta essa construção, e é o que nós vamos levar para as próximas encarnações. Alguns homens inexperientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Ledo engano, né? Como se enganam esses nossos irmãos? Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos. E se falando das dimensões que se escondem às dobras da escala evolutiva, nas dobras, perdão, da escala evolutiva e nos segredos da divindade. E aqui um outro comentáriozinho. A natureza, como todos nós sabemos e falamos aqui recorrentemente, não dá saltos. O autoconhecimento, como ferramenta, nos faz sentir, mais uma vez, Zé, a presença de Deus em nós, dentro do nosso coração, do nosso ser e em toda a criação divina. Quando Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está nos mostrando que o ambiente da benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos que todos nós trazemos em nós, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tínhamos percebido, não é? Então, na medida que a gente consegue descortinar, né, revelar, ou fazer com que se revele em nós esse conhecimento, através da caridade, né, que gera esse ambiente de benevolência, nos auxilia a despertar, a fazer acordar realmente esse talento que nós temos em nós. De uma certa forma, o de fora, as ações que desenvolvemos em benefício do próximo, faz com que nos despertem esse sentimento maior, esses talentos que nós trazemos em nós. É a fábula dos talentos. A caridade, em todas as suas feições, é a força divina, no divino aprendizado de todos os espíritos, e luz nas mãos de quem deseja efetivamente ser iluminado. É a chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Claro, né? Outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Mais um ponto que nós trabalhamos muito, né? Falamos muito acerca da oração, que nós praticamos essa reconexão, digamos assim, e a conexão com o nosso Criador. Não devemos esquecer que não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias das nossas vidas. Ela desata e desenvolve os fios dos pensamentos. Miramês é fabuloso quando fala sobre pensamento. Impulsionando-os em todas as direções, de acordo com os sentimentos, sempre atrelados aos pensamentos. Aí nós vamos falar novamente da higienização mental através da prece que o geraram. Tem a capacidade de recolher os frutos na mesma dimensão em que foram emitidos. Ou seja, a gratidão é o lubrificante da mente. A oração é o lubrificante da mente que destringe os nossos canais psíquicos e nos conecta com outras esferas da vida que nos trazem a solução para as nossas questões. Inclusive, que servem também de substância, vamos ver daqui a pouquinho, para que os espíritos superiores, atendendo às necessidades de outros companheiros nossos menos favorecidos em alguma circunstância da vida, hoje, sobretudo no aspecto material, para auxiliá-los com as nossas preces. Possibilita a higienização mental e possibilita a sintonia com os nossos guias e mentores espirituais, além de oferecer recursos para os espíritos superiores, a fim de terem melhores condições de auxiliar a quem rogamos através
das nossas orações. Agora, o primeiro beneficiado com as orações é aquele quem a profere. Isso é ponto pacífico. Nós somos co-criadores com Deus. Então, quando nós pedimos, rogamos a Deus em benefício de alguém, o primeiro beneficiado, gente, isso é sine qua non, é aquilo que pede. Com certeza, em algum momento da nossa vida, nós vamos receber o benefício de alguma dúvida, de uma dificuldade, porque nós pedimos por alguém. E nós criamos uma espécie de padrão positivo que ele é percebido pelos espíritos superiores e é contabilizado pela economia divina no momento que nós precisamos, mas precisamos é justamente quando nós somos atendidos. E é sempre de uma forma inesperada. Vamos ver aqui, assim, já lemos. Se estás em busca de mistérios que muito te atraem, na verdade te dizemos que existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada criatura, que nós somos um universo. Um universo. E nós simplesmente ignoramos esse universo que somos nós. Conhecemos muito pouco dele. E eis aí a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos. Olha a forma amorável como Miramês nos exorta, o autoconhecimento. No mundo íntimo de cada criatura, e eis é a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos com os nossos tesouros íntimos. Gente, o que nos falta? Se não cumprirmos com a nossa própria consciência, se não estabelecermos esse compromisso dessa viagem íntima, vai doer. Mas no final do caminho, nós vamos estar frente a frente com os nossos tesouros íntimos e vamos deliciar-nos com eles. O Luciano que está falando, Miramês. O amor é qual um sol que se divide em várias virtudes. Vamos observar esse fenômeno maior dentro de nós. Olha a exortação de Miramês, orem para dentro de vocês. Vocês são partículas divinas. Vocês têm virtudes que muitas das vezes são ignoradas pelo ego inchado, bem cevado, que sobrepuja essas virtudes íntimas, esse tesouro íntimo que cada um de nós traz em nós, que é legado divino. Que os véus vão caindo em consequência de suportarmos, e a serenidade dominar-nos-á a consciência. Ou seja, à medida que a gente percebe que as cascas das cebolas vão sendo tiradas de nós mesmos, né, com honestidade, com sinceridade, com compromisso com a nossa própria consciência, né, os véus vão se descortinando. E aí a serenidade, a paz de consciência, a conquista, né, do autodomínio vem através desse processo. Então, esses são os mistérios menores, representados na universalidade, onde deveremos permanecer por um tempo que não podemos determinar. Tempo de Deus sempre. É dele o tempo, não é nosso. Despertemos para esse trabalho louvável e dignificante de nos conhecermos a nós mesmos. E mais uma vez, Miramês exorta ao autoconhecimento. Porque conhecer a divindade, como pretendemos, somente será possível depois que nós nos tornarmos espíritos divinos, como Jesus já o era, hoje ainda mais. E mesmo assim, vamos encontrar em nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar, o que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Que Deus nos abençoe nessa jornada infinita do acordar para a luz. A infinita jornada humana rumo à luz. Então, só mais um minutinho, vamos voltar aqui. Tá dando para acompanhar, gente? Tá, beleza, Zé. A questão número 12, a gente vai dar uma acelerada agora por conta do nosso tempo, tá? Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia, de algumas de suas perfeições? Novamente, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Poderia responder, Josi, por favor, se você estiver disponível? Luciano, eu estou pensando aqui, porque tem muitas coisas que isso aqui
é a perfeição para a gente, por exemplo. Nós somos, o corpo humano, nós, assim, somos assim, é perfeito, tudo trabalha na sua ordem, né? Então, o que acontece? Você olha para a natureza, para uma flor, que é mais perfeição, aquela cor, tudo, sabe, tudo bem. Não tem como. A gente faz cópia, mas não tem como ficar idêntica, né? Então, eu vejo a natureza perfeita, eu vejo a chuva, o sol, entendeu? Não tem como não ver, não acreditar em Deus, quando você olha e vê tudo isso, né? De agora é isso que me vem, entendeu? Na cabeça, assim. Que tudo, assim, tudo trabalha direito, tudo trabalha na ordem. Isso é perfeição para mim, sabe? Então, não tenho mais, assim, que falar, viu? Olha, a sua resposta não poderia ser mais perfeita. Está intimamente alinhada com a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria, ou seja, você já conseguiu desenvolver os seus olhos de ver. Você vê Deus na criação dele, que é a própria natureza, que é uma flor, que é a água correndo, que é um animalzinho, você já sente Deus. E você só consegue sentir Deus quando você decodifica Deus através do pensamento. É o que eles responderam. Ele as pressente pelo pensamento. Muito bom, Josi. Não poderia ter resposta melhor. Obrigado. Muito bom. A questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito e imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Vamos novamente à pergunta. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Aí eu vou perguntar a Vó Marisa ou a Marisa qual das duas gostariam de responder. É assim, uma resposta sintética, por favor, devido ao nosso tempo, porque não só a resposta é longa, como também o comentário de Kardec e também como o comentário de... Ah, não, perdão. Desculpe, gente. Eu dei um salto aqui, por isso estou um pouco preocupado com o tempo. Vamos lá ao comentário da questão número 12 de Miramês. Só um minutinho, que eu fiz algo que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Não era para eu ter fechado o... A pergunta é a 13. É a 13, isso. Dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, etc. Nós temos uma ideia dos completos atributos? Sim. Eu acho que não. Nós não completamos ainda falta. Porque Deus simplesmente é. Deus é simplesmente... Simplesmente é Deus. E não tem... Vai sempre faltar, sempre ter uma reticência. Até que um dia você chegue lá, se for possível, com a ordem dele. Muito bom. A senhora gostaria de ler a resposta? A arrogância de alguns não gosta dessa resposta, porque o ser humano, narizinho em pé que não se conforma de que ele ainda não é suficientemente evoluído, não é suficientemente iluminado, não se conhece o suficiente, então ele acha que ele pode nominar, porque o ser humano muito arrogante ainda quer medir Deus com a sua régua. Ah, vamos falar disso. Perfeito, Marisa. Muito perfeita a tua colocação. Vamos lá ver, ou melhor, acompanhar o comentário de Miramês, que de uma certa forma o seu pensamento está alinhado com o dele. Aliás, as linhas gerais. Pensamentos puros. Aí voltamos lá também à questão do pensamento da Josi e esses pensadores achistas, né, Marisa? A elevação moral dotar-nos-á de
pensamentos mais ou menos puros, a elevação moral, capazes de perceber determinados mistérios antes escondidos pela incapacidade humana. Essa incapacidade humana são dos achistas. Lu, Que pela... Oi? você voltou para 12, é isso? Não, perdão, eu voltei para 12. É, Não, é questão 12 sim, Raquel. mas você já tinha lançado a 13, você já tinha falado do eterno, do infinito, dos atributos. Mas eu não fiz a leitura do comentário de Miramês tá acerca bom. da 12. Tá bom, Eu acho que importa a você se nós voltarmos para 12? Não, eu só queria saber se estava mesmo dentro dessa linha. Perfeito, Raquel, bem observado, que eu estou com sol na minha cara aqui, eu estou no lugar fugindo dele. Mas aí também tem sol. Bom, então vamos lá, complementando a resposta. Não tem jeito, a gente tem que fugir dele aqui. A resposta da Josi, que eu não li, que nós não lemos os comentários de Miramês, nos perdoem, a falha foi minha. Então vamos fazer uma breve leitura que fala sobre os pensamentos puros. Ok? Para vocês? Sim. Ok, obrigado. Ok. Então vamos lá. Sim, ok. Obrigado, Marisa. Comentário de Miramês, então, acerca da resposta da pergunta número 12, que fala sobre os pensamentos puros. A elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos puros, capazes de perceber determinados mistérios antes escondidos pela incapacidade humana. Nós, encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que converge os nossos sentimentos a depurações necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais. Então, está bem claro aqui, né? O comentário de Miramês. Novamente, a importância da prece, da autoobservação, que conduz ao autoconhecimento, à higienização mental e emocional, mantendo os pensamentos elevados e os sentimentos nobres. A importância de mantermos a higienização mental através das preces, das orações e dos pensamentos elevados. Espírito algum está afastado da divindade. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, dentro de nós, no entorno de nós. Nós vivemos em Deus, Ele vive em nós. Vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. A nossa integração com Ele depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo, ou seja, esse compromisso de nós nos reintegrarmos, não integrarmos, nós não estamos distantes dele, distantes de Deus, né? Então, essa reintegração, essa vontade de estar mais sentindo Deus e Ele em nós, vai depender justamente dessa nossa disposição, dessa força de vontade, né, que está, obviamente, dentro da nossa estrutura espiritual, pela força do tempo. E uma vez mais falando, a natureza não dá saltos, age de forma homeopática. Então, é necessário que entremos na senda do amor puro, para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias, e no percurso de todas as nossas existências. Todo o tesouro que nós construímos em nós será respeitado e será utilizado nas futuras encarnações. A evolução espiritual... um comentáriozinho aqui. Nunca estivemos afastados de Deus. Somos nós que, pelo uso equivocado do nosso livre-arbítrio, nos afastamos dele. Retomar o caminho é tarefa árdua, mas não solitária, porque Jesus é conosco. A evolução espiritual, ou o despertar, simboliza uma escada como a de Jacó, referida no texto bíblico. De vez que, quando alcançamos um degrau, respeitando mais além a força indutiva que nos leva ao conhecimento mais elevado, o homem comum
desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento, pois faltam-lhe novamente aí sentidos para perceber esse mistério que somente a elevação espiritual concebe. Mais uma vez, uma fala nossa, aqui essa força que move, a força indutiva, essa força indutiva é Deus. E essa força ela não é movida. Nós não temos, quem seremos nós? Se bem que tem gente que pensa, né, que pode, né, mandar em Deus para que ele atenda às suas conveniências, né? Absolutamente. Então, a força que Deus sempre moveu, jamais foi movida, como alguns pensam que podem. São poucos na Terra, mas existem alguns pensamentos que já afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual. Haja vista os grandes avatares que nós conhecemos. Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Martin Luther King, Babaji, aqueles arautos da humanidade que impulsionaram o progresso, eles já tinham esses pensamentos mais afinizados com o reino das ideias, das grandes ideias, da pureza espiritual, a essência do espírito. Esses pensamentos lhes dão aspectos de missionários. Bom, eu acho que vai voltar. Eu já voltei aqui, só não sei se a internet voltou. Aqui entrou o sinal agora. Entrou. Voltei, desculpe, foi a internet. Eu sei, a gente sabe. Vou falar do dia 28 depois. Pode continuar, Luciano. Tá ok, já nem sei onde nós estávamos. Vocês me lembrem, por favor. Nós estávamos vendo comentários sobre a resposta. Sim, mas nós paramos... Aí, ó, são poucos na Terra. Ah, que bom. Obrigado, Marisa. São poucos na Terra, ainda bem que foi pouca coisa que nós perdemos. Mas existem alguns cujos pensamentos se afinizam com o reino das ideias, de grande pureza espiritual. Esses pensamentos lhes dão um aspecto de missionários de Deus em exercício no mundo das formas. E nós nos remetemos a quem? A Ramatiz, a Madre Teresa, a Gandhi, a Maharaj também caiu. Eu acho que tem mais alguém na sala. A Babaji, enfim, todos esses arautos da humanidade que impulsionaram o seu progresso. Então, seguindo. Eu abri uma telinha aqui agora. Vamos lá. Desculpem. Mais uma vez, aquela questão de que quando quem está compartilhando tela... Sim. Então, descer mais um pouquinho, tomara que não desça muito. Vamos lá, vamos para aqui mesmo, que é mais fácil. Pronto. A educação dos pensamentos, na sua formação, é a base da aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimentos, o nosso cabedal de conhecimento, nos integre e nos livre de todas as temperaturas que poderão advir nos caminhos tortuosos das trevas. Ou seja, o nosso conhecimento é a nossa blindagem. O nosso conhecimento, aquele que nós construímos em nós, é a nossa defesa. Frente, Miramês colocou trevas, vamos considerar naturalmente, mas vamos colocar também frente às adversidades que nós atravessamos, né? Novamente falando, conhecereis a verdade, lá vos libertará da vossa própria ignorância. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a alguma das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda,
eu estarei contigo eternamente. Ou seja, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerás. Então, vamos lá. Então, a questão 13, que também já foi respondida, né? Isso, pela dona Marisa. E aí, Miramês comenta a resposta dos espíritos superiores. As qualidades de Deus são marcadas pelas nossas comparações pálidas, por não haverem outras que possamos nos apoiar. Sujeitamos o Senhor às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando o nosso Pai Celestial dotado das nossas faculdades altamente aprimoradas, e que Ele nos perdoa as comparações. E nós fazemos aqui um adendo, o Deus antropomórfico, né, que o ser humano criou. Daí o antropoformismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais, deuses, elementos da natureza e constituintes da realidade geral, incluindo o próprio Criador. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica. Quando falamos de Deus, quando falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontramos recursos na nossa linguagem, como foi a nossa discussão muito proveitosa ainda há pouco, né? Para destacá-lo de outra forma. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo, é bem típico nosso, né? Da nossa pequenez, diminuindo o grande foco de luz que todos nos sustenta, que a todos sustenta. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais do que o amor que é atributo dele próprio. Ele é, pois, o incomparável. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é o impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isto vai se arrefecendo de acordo com a sequência do seu despertar espiritual. Nós pegamos um pequeno fragmento da Gênese, nem contamos, mas Deus está apontado na Gênese acho que mais 300 vezes. E aí, quando nós lemos essa pequena parte, mas sim, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansidão e de misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras, está claro aqui nessa fala também de Miramês, é quando na Gênese diz que na época, séculos atrás, e se bobear até hoje, né, algumas religiões co-irmãs tratam Deus como punitivo, como soberanamente mau e injusto. Então, aqui, na Gênesis de Kardec, nós temos também, não só na Gênesis, mas como também em outras obras básicas, essa fala que esclarece esse ponto que ainda para alguns é bastante obscuro. Então, mantém-se os fiéis presos, submetidos ao medo desse Deus punitivo. Então, seguindo... Desculpe, a gente tem indo um pouquinho rápido por causa do nosso tempo, tá? A magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta toda a criação. O seu amor alimenta todo o amor da criação. E o seu trabalho é exemplo que devemos operar constantemente. É muito bom falar de Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e a respeitá-lo condignamente. Aqui é mais, tá? Perdão, uma coisa falamos com muita alegria, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser, e, se assim podemos dizer, a força do progresso, mais uma vez, com a força também do tempo, digamos assim, se encarregará e de despertá-las para a luz, de fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação,
Aí, Josi, parabéns pela sua resposta. A harmonia e a mecânica do universo. Tudo é luz na sua feição divina, mesmo o que pensamos ser treva, por nos faltarem dons desenvolvidos na busca da intimidade das coisas. Ó homens, que caminhais conosco, se quiseres viver felizes, deixai despertar as luzes que existem em vossos corações, na conjuntura das vossas forças, respeitando os nossos limites, agradecendo assim a divindade e tomando as mãos do Cristo, que ele vos libertará. Sejamos fortes na educação de nós mesmos todos os dias, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria como se fossem a face do Criador, nos tornando digno de um novo amanhecer. Tá? Então, nós já passamos aqui para a questão 13, certo? Me corrija se eu estiver errado, por favor. E vamos então à resposta e ao comentário a resposta dos espíritos superiores e ao comentário de Kardec. Do vosso ponto de vista, é a resposta, né, acompanhando a fala da avó Marisa. Sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente que a vossa linguagem. Limitada às vossas ideias e sensações, não tem como te explicar. A razão diz, de fato, que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que se não fosse um grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, ele não pode estar sujeito a qualquer instabilidade e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aí, um comentário de Kardec que nos diz o seguinte, e mais uma vez de um primor essa análise que Kardec fez acerca da resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, a questão 13. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou teria sido criado por um ser anterior a ele. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, como vamos entrar na semana que vem com a Andréa falando sobre o politeísmo e desmistificando esse conceito, se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso porque é único. Se não houvesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou menos poderosa tanto quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade. E assim, encerramos o nosso estudo da tarde, meio que aos trancos e barrancos. Agradecido mais uma vez pela excessiva paciência, né, que todos têm com o companheiro aqui, e esperando que tenha sido uma tarde de algum proveito, né, para a nossa construção, né, do nosso cabedal de conhecimento. Bom, está aberta a palavra, conseguimos, graças a Deus, terminar dentro de um tempinho razoável. Quem quiser se colocar, que fique à vontade, temos mais 10 minutinhos no máximo para comentários. Por favor.
Microfone, Raquel. Eu não tenho nada a acrescentar. Bati até palminha para você. Não, para mim não, para Miramês. O mérito é todo dele, não é meu não. Você organizou, Miramês está lá, quietinho, mas você foi buscar, você organizou, você compilou, você trouxe para compartilhar. Obrigado pela referência, mas vamos, não é refutar sua fala, pelo contrário, é acrescentar a ela mais um pequeno detalhe. Né? Nós somos a base de uma grande pirâmide, como nós colocamos esse dia. Né? Então, é sempre de baixo para cima. Quando a gente se propõe a fazer algum trabalho no bem, né, aquela legião de testemunhos, já que o apóstolo Paulo fala, está sempre nos orientando. Né? Então, eu acredito que o mérito maior, né, sempre parte, né, desse nosso amigo. A gente só organiza, isso é fácil para a gente. Tranquilo. Obrigado, Raquel. Eu quero falar. À vontade. Quando o Miramês se refere a esse ambiente que nós devemos nos propiciar para estarmos perto de Deus, é isso aí, essa procura, essa busca de estar, vamos dizer, no métier de Deus, é que vai criando aquilo que o Marcel fala muito, intimidade com a divindade. Eu assisti, tem um mês e pouco, lá no Lar de Frei Luís, uma palestra da dona Ana Guimarães, que é mãe da Anete. Ela é maravilhosa, está bem idosa, e ela, a certa altura, ela disse: nós não conhecemos e nunca vimos o Espírito, porque o Espírito é centelha divina e nossas emoções e sentimentos ainda são muito grosseiros. Então, o que nós vemos é só o perispírito. O Espírito nós não conhecemos. Para conhecermos o Espírito, precisamos nos autoconhecer. E o Miramês fala isso de uma forma tão brilhante e tão amorosa que eu, sinceramente, a gente ama Deus, ama Jesus, mas essa intimidade que a gente vem criando com esse Espírito, todos nós desse grupo, porque vez ou outra nós estamos lá bebendo nas fontes do Miramês. É maravilhoso porque a gente está lendo coisas que a gente já leu várias vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente percebe uma nuance, a gente dá um enfoque. Eu lembrei, porque eu peguei aleatoriamente o livro Francisco de Assis que estava aqui em cima da cama, porque eu sei que vai para o YouTube, então eu faço divulgação. Entendeu? O que aconteceu? Eu abri na página, eu não marquei aquela página, e vocês leram que no final daquela mensagem ele diz que nós precisamos, né? É o que ele diz. João, ele tinha essa intimidade tão grande com a divindade que ele falava aos peixes e eles o entendiam. E ele dizendo que tudo é da criação de Deus, tudo faz parte. E que nós só não conseguimos fazer a mesma coisa que João fazia. Por quê? Porque nós ainda somos muito grosseiros. Nós nos afastamos desse amor. E que ele, como diz a Ana Guimarães, a Anete, nós precisamos substituir algumas palavras da nossa vida. Ela nos diz que a gente tem mania de dizer que é difícil o autoconhecimento, é difícil fazer isso, é difícil estudar. E o que a gente devia substituir essa palavra pelo desafiador. Porque como nós somos ainda cavalo chucro no pasto, rebeldes, né, donos da cocada preta, ou nos achamos o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado, nós, quando dissemos é difícil, a gente já está dizendo para nós mesmos que nós não conseguiremos. Mas quando a gente diz assim, isso é desafiador, como por natureza ainda somos rebeldes, nós nos sentimos instigados e vamos atrás daquilo que nós colocamos como desafiador. Então, criar essa intimidade com Deus é muito desafiador. E é tão desafiador que nos estimula a estar aqui e estudar todos os dias, a estar aqui e acolá. Isso é muito bacana de perceber que o Miramês vem dizendo isso pra gente com muita paciência. E olha que bacana, secundado por Miramês, porque ele disse isso antes dela. Joana veio a partir dos anos 80, um pouquinho perto dos anos 90, nos dizendo isso nas suas séries psicológicas. Se autoconheça. Então quer dizer que Deus está sempre mandando para nós
essas obras complementares, esses estímulos, para que a gente acorde de uma vez por todas. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Nós hoje estamos sendo instrumentalizados com uma gama de informações através da própria ciência, que faz com que o homem se autodescortine. Primeiro porque a única coisa que nos impede de avançarmos é o nosso próprio ego. Não vou conseguir, é muito difícil, está além das minhas possibilidades, eu não tenho condições. Quem fala isso é o nosso ego inferior. Ou seja, é o homem velho que ainda existe em nós, que está sabotando o nosso crescimento, o nosso progresso. E paralelo a essa situação, também tem os nossos amiguinhos espirituais, menos felizes, que nos alimentam ainda mais essas possíveis dificuldades que nós criamos. Quando a gente entende a neurolinguística e a neurociência estão aí nos ensinando a pensar corretamente, via a doutrina espírita e nos descortina mais uma vez o véu da nossa ignorância. Nós somos co-criadores. Antes de mais nada, antes de nós construirmos junto ao nosso próximo, nós deveríamos construir a nós mesmos. Mas nessa base sólida, nessa estrutura sólida, nessa plataforma, sempre com os preceitos do Cristo, sem a questão sem até a própria prerrogativa religiosa, né? Porque ele não criou religião alguma. Ele só falou para Pedro, vai, em cima de ti, construa a igreja. Mas não é coisa material. Era uma proposta simbólica. E ainda assim, Pedro também não entendeu muito bem. Então, quando nós diluímos e conseguimos desvendar esse filigrama que as religiões criaram em nós, isso é secular, nós conseguimos tirar o véu da nossa ignorância e aproveitar o que está sendo colocado para nós hoje, para toda a humanidade, como forma de otimizar o nosso progresso moral e espiritual. Então, nós temos a ciência, enquanto no aspecto material, trazendo para nós as possibilidades psicológicas, desconstruindo os nossos atavismos, e vem o espiritismo e nos impulsiona ainda mais, porque é uma base sólida, eterna. Embora, como o Zé colocou no início, né, a coisa não ficou parada nos 5 livros, a coisa é dinâmica. Como nós somos livres pensadores e Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, nós pensamos aquilo que melhor nos apraz. Né? Então, estamos todos certos. Falar só acrescentar mais um detalhe, que eu coloco Depois eu gostaria de falar também. Ok. Quando a gente vai falar de Deus, ou qualquer tentativa nossa, qualquer palavra que a gente quer atribuir a Deus, por exemplo, amor. Então, a gente tem sempre que colocar antes soberanamente amoroso ou infinitamente amoroso. Não dá para falar de Deus sem essas duas palavras. Soberanamente e infinitamente, porque é o único jeito que a gente tem, o único recurso nosso para dar realmente, no nosso sentido atual, o que é Deus, né? E uma coisa interessante aqui, né? Tem um filme, né, o Prometheus, não sei se vocês já viram. Ele é um filme que tem uma busca por seres extraterrestres. Então, os caras estão chegando num planeta, né, e alguém fala assim, vamos ali, pode descer ali. Mas por que descer ali? Porque Deus não escreve por linhas retas. Ou seja, o cara encontrou uma linha reta no planeta e sabia que aquilo era a construção de algum ser, alguma espécie. Não é atributo de Deus, né, para eles lá no filme, né, que Deus faz tudo, né, mas linha reta é coisa de construção humana. Né? Como eu falo cocriação, quando você falou cocriação, eu lembrei disso. Nós cocriamos em linha reta, mas Deus está sempre escrevendo em linhas tortas, não é isso? Ô Zé, muito interessante sua fala, mas eu tenho um provérbio que eu complementei justamente em cima dessa fala aí. Deus eu já ouvi esse provérbio. Não sei se eu vi palestra não, mas é só para colocar aqui no grupo. Deus escreve certo por linhas certas. Somos nós que entortamos as linhas do que ele escreve. A nossa ignorância, o nosso ego, a nossa vaidade, é tudo simples, né? Embora extremamente complexo, mas a gente acaba colocando o eu acima do que ele escreveu. O Ridley Scott foi perfeito no Prometheus, ele antecede ao Alien, né? É uma leitura, não deixa de estar errado, é uma leitura.
né? Eu já ouvi também outro ditado, né? Que Deus escreve em qualquer linha, certa, reta ou torta, né? Ele sempre escreve certo. Exatamente. Sempre escreve certo. A gente que tem essa coisa de mais interpretar as palavras dele. Obrigado, Zé. Nádia? Beleza. Agora da Então, Fátima falar também, né? falando de interpretar palavras, a gente nunca deve perder de vista as circunstâncias em que foram escritos os livros, a época em que foram escritos, os conhecimentos científicos dessas épocas, as traduções. Então, a gente tem que, não, como disse o Zé Luiz, eu não aceito que seja assim, sabe? Não, a gente tem que começar a ajustar o vocabulário, porque a gente tem muito mais conhecimento agora, a gente tem uma extensão. Compreender Deus, a gente não vai nunca, porque querer tangencializar uma coisa que é intangível. Deus é intangível. Deus não pode ser circunstanciado de nenhuma forma. Mas a gente tem que parar com o apego. Na semana passada, como eu falei, me incomoda muito sofrimento, passar pelo sofrimento, porque a gente tem que adequar a semântica à época em que as coisas foram escritas, ao tempo presente naquele momento, as coisas que podiam ser ditas naqueles momentos. Então, a gente não pode pegar pura e simplesmente a palavra fria, sim, sim, não, não. A gente tem que começar não a fugir da doutrina, não a fugir do que está do ensinamento, mas adequar o vocabulário para que a coisa fique um pouco mais de acordo com o nosso conhecimento atual. Era isso, obrigada. Muito bom, Nádia, perfeito. Só uma pequena correção, se você me permite. Não é que nós nunca vamos conhecer Deus. Nós vamos conhecer Deus, sim, daqui a milhões de anos adiante. Não. Eu estou falando nesse momento evolutivo que a gente está. Nesse plano que a gente está. Não, você colocou, não nós vai nunca conseguir... vamos conhecer Deus. Não foi que você disse? Não. Coloquei mal, então. Deixa tá. eu refazer. Nesta encarnação, neste momento, a gente não vai conseguir definir Deus. Eu acho que em algum momento a gente vai sentir Deus. Não acho que a gente vai conseguir definir de acordo com a nossa evolução. Nessa encarnação, nós não vamos nem conseguir definir, nem conseguir sentir. É o meu sentimento a respeito da coisa. Conhecer Deus não é definir Deus. Ok? Muito bom, perfeito. Até porque Jesus, né, nosso irmão mais velho, o conhece intimamente. E como um dia você vai ser Nádia Cristo em algum planeta, até lá você já conheceu Deus. Zé Luiz Cristo em outro planeta, Maria Raquel Cristo, Maria Cristo em outro planeta. Nós somos fadados a isso. É inexorável. Agora, quantos milhões de anos exatamente o que eu falei. Conhecer, sim. Definir, e, no meu entendimento, nunca vai ser possível. Conhecer e sentir, sim. Não, aí você está restringindo a concepção que Jesus tem de Deus. Aí é uma outra história filosófica, a gente vai discutir. Tá? Nós estamos fadados à perfeição, enquanto perfeitos, um dia atingiremos a condição de espíritos crísticos. E nessa condição, nós teremos planetas sob a nossa ingerência. Seremos governadores planetários. E não é possível que nós chegarmos a essa condição que nós não conheçamos Deus. Agora, bilhões de anos adiante, tá? Nós somos centelhas divinas. Volto a dizer, conhecer, sim.
Definir também. não. E definir também, claro. Definir também. Sim, conhecer e definir. Hoje, com certeza, não. Mas no futuro, sim. É porque dentro do meu entendimento, definir é delimitar, pela etimologia da palavra. É colocar começo, meio e fim. Mas a gente não pode colocar Deus na caixinha, Nádia. Deus não está escrito. As palavras do planeta, nenhuma língua consegue traduzir Deus. Então, por isso, a nossa dificuldade é alcançar a grandiosidade dele. O máximo que nós conseguimos compreender é através das informações que os espíritos superiores nos trazem. Isso de acordo com o grau máximo da nossa compreensão humana. O nosso cérebro é limitado. Nós ainda vivemos num plano de provas e expiações que nos impedem. Gente, eu estou com problema de comunicação. Eu estou falando exatamente de semântica. Sim, a gente está complementando a sua fala no sentido de que a estrutura da fala humana não consegue atingir a grandiosidade divina. Não tem como no português, no latim. Posso ajudar? É no sentido assim, Nádia, quando nós formos espíritos puros, definir semanticamente não vai ser essa questão de é irrelevante. Vai ser muito, a definição vai ser uma coisa que não vai... Não vai ser nenhuma questão nossa. Isso. E o que eu falei em contraponto a isso. O que eu falei diferente disso que você está colocando, Maria Raquel? Não, é que a gente vai sentir. Não vai precisar definir. Vai definir, porque definição não vai ser nesse conceito humano de hoje, limitado que a gente tem. Então, eu vou conseguir, sim, quando eu for espírito, conhecer, sentir, definir, porque definir vai ser muito maior do que isso tudo, é nesse sentido. E transcende a semântica, transcende a fala. Vai muito mais... Ok, perfeito. Luciano, vocês já devem ter visto aquele filme MIB, Homem de Preto. Eu acho, se eu não me engano, é o segundo filme em que eles vão procurar a joia e eles abrem num armário e fica numa redoma, toda uma civilização num planeta. Uhum. Aí quando eles abrem a redoma, todos ficam, oh, Deus, porque todos acham que os homens de preto eram o Deus deles. Nós estamos só um cadinho adiante daquele povo, daquele armário. A nossa pequenez é imensa. Não então, assim, a frase, olha só, a frase que dá para a gente fazer uma ideia é uma frase que Jesus falou. Em verdade vos digo, ele se referindo ao lírio, que nem o lírio que cresce no charco, no lodo, nem Salomão, na sua maior grandeza, conseguiu conceber. Então, essa simplicidade divina, nós vamos demorar muito para poder ter essa acuidade e percepção, porque você repete isso com muita propriedade e sabedoria, nós somos muito egóicos. Estágio, característica mesmo do nosso estado evolutivo. Nós ainda vivemos no estado do ego. Porque quando nós sairmos do estado do ego, nós vamos perceber exatamente quando ele diz: sede humildes, sede simples. Porque a divindade, ela é grande na sua grande simplicidade. E isso é meio louco da gente processar, porque nós somos muito egóicos. É natural. Nós estamos vivendo a separação, né, da humanidade em duas categorias diferentes, né? Então, aqueles que já conseguem perceber quando o ego os domina, eles, né, essa parte da humanidade consegue se autotrabalhar. Agora, a outra parte que ainda se deixa levar pelo ego, né, por essa coisa de ter poder sobre o outro, isso vai acabar. É promessa de Jesus. Isso vai acabar. Tá? Claro que guardado as proporções, respeitando as diversidades, né, em todas as frentes da sociedade,
né? Atingir o ponto de equilíbrio e unidade é um processo que vai demandar séculos. Mas nós estamos entrando no momento em que aquele que se auto-percebe na condição de um componente desse grande concerto, Jesus nos ensinou, não é o Jesus religioso, não, tá, gente? Por favor. É esse irmão nosso que a doutrina espírita nos ensina diariamente. É esse ser que nós conseguimos descrucificar, que nós conseguimos tirar da cruz. Esse é que é o nosso irmão mais velho. E para fechar o raciocínio, parafraseando a Marisa, não precisa ir muito longe da Almib, não. É só você pegar um animal. Para qualquer animal, nós somos deuses. Para qualquer animal, nós somos deuses. Eles nos veem como se fôssemos deuses. Na proporção. Né? Então, a gente percebe quanto nós somos pequenos e, ao mesmo tempo, quanto nós somos grandes. Enfim, esse papo filosófico é maravilhoso e seria assim, conversa para mais de quilômetro, né? Mas já estamos estourando o nosso tempo, né? E, mais uma vez, agradecendo a participação de todos, muito valiosas as contribuições, sempre. E vamos pedir ou colocar à disposição de quem quiser fazer a prece de encerramento, por favor, a faça, né, sob a inspiração dos nossos amigos espirituais. Por favor, vó. Dona Marisa, seu áudio não está chegando a nós, não. O microfone está aberto, mas você fala mais pertinho dele para a gente ouvir, porque está muito baixinho. Agora fechou. Seu microfone está fechado, Luciano. Obrigado, Marisa. Não, está dando para nós ouvirmos, Dona Marisa. Fala mais perto do telefone que a gente consiga ouvi-la. Ou do computador ou do seu telefone. Ótimo. Sim. Perfeito. Melhorou.